Amém. Queridos, eu quero que você preste bastante atenção e nós queremos falar sobre o Espírito Santo e se desliga de tudo, entendeu? Até se o teu celular estiver ligado, dá uma vigiada aí, desliga ele, tá? Evita andar só para o extremo necessário e abre o seu coração, porque Deus vai falar com a gente de uma maneira especial nessa noite, eu creio, amém? Tem um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, se você quiser abrir e acompanhar, Atos capítulo 19, no versículo 2, até o versículo 6, Atos 19, versículo 2, até o 6, está ficando mais velho hoje, ó. Ficando mais velho e a barba escureceu. Qual que é o segredo aí, Eliton? Conta aí. Milagre de Benjamin Button. Pode ler. E lhes perguntou: vocês receberão o Espírito Santo quando crerem? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse então Paulo: o batismo de João foi para batismo de arrependimento, e ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhe impôs as mãos, veio então sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. Amém? Glória a Deus, amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já teve uma experiência com o Espírito Santo, de um dia ter falado em línguas, ou alguma experiência com o Espírito Santo? Levanta a mão. Amém? Pode abaixar a mão. Quem ainda não teve, levanta a mão. Legal, pode abaixar a mão. Tem a turma do... que não sei. Mas vamos lá. Essa passagem que foi lida, presta atenção uma coisa. Uma das maiores preocupações dos apóstolos, além deles receberem o batismo nas águas, receberem Jesus, a preocupação dos apóstolos era que cada novo convertido, cada pessoa também recebesse o Espírito Santo. Tanto é que Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, Jesus disse para ele assim, ó: convém que o homem nasce de novo, né, da água e do Espírito. Por quê? O nascimento da água é uma decisão de uma mudança de vida. A experiência com o Espírito Santo, ela vai te levar para águas, nível mais profundo com Deus. O Espírito Santo, ele vai te dar experiências que sem ele você não consegue ter, é impossível ter. Então essa era uma preocupação muito clara dos apóstolos. Eles chegavam no local e uma das primeiras perguntas era se as pessoas já tinham recebido o Espírito Santo. E é interessante, né? Nessa leitura nós vemos que aonde eles chegaram, ninguém nunca tinha ouvido falar. E a primeira coisa que eles fazem é o quê? Colocar as mãos e orar para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo de Deus. Exato, até porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa disponível. Existe algo que os discípulos se importavam, e é uma coisa que hoje a igreja, ela também precisa se importar, e não deixar morrer. Por quê? Porque normalmente nós conhecemos a palavra,
mas não temos a intimidade e às vezes o discernimento de entender coisas que só o Espírito Santo pode trazer. Então por isso que havia aquela preocupação da pessoa não só receber Jesus na vida como Senhor, como Salvador, mas de você ter algo que vai muito além. Quando o pastor ainda estava falando, ele queria que a gente saísse de um nível de espiritualidade e entrasse no outro. Existem coisas que nós começamos a conhecer quando nós entendemos quem é o Espírito Santo de Deus. Por isso esse questionamento das pessoas entender. Eu converso muito com as meninas e até um dia a Jay estava conversando comigo e ela dizia assim, tem algumas batalhas que estou enfrentando. Eu falei, sim, vai ter ainda, até você compreender o nível de intimidade que você vai se aprofundar com a palavra e aquela guerra já não será tão frequente, porque você vai ter o Espírito Santo em todas as suas visitações ou em todas as suas orações. Amém? Vamos lá. Eles tinham uma preocupação que eles recebessem o Espírito Santo, certo? Agora, a pergunta é, quem é o Espírito Santo? É muito importante que a igreja saiba disso. Parece uma coisa muito óbvia, mas às vezes nem todo mundo tem a consciência de quem é o Espírito Santo. Tem algumas religiões que falam que ele é uma força. Entendeu? Não. O Espírito Santo, ele é Deus. Tanto é que se você olhar nas Escrituras em Gênesis, no capítulo 1 você vai ver que o Espírito Santo, ele estava na criação de tudo. Ele pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo estava com Deus Pai, com Deus Filho. Então por isso que nós cremos numa trindade. Que nós cremos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo? Interessante que João 14, 26 diz assim, mas o Consolador, Jesus, ele no capítulo 14 de João, ele fala muito sobre o Espírito Santo num certo trecho. E ele diz assim, vou ler o 16 e o 17, depois eu leio o 26. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus estava falando aqui sobre a morte dele. Ele falou assim, eu vou morrer, convém que eu vá, eu preciso ir para preparar morada para vocês. Entendeu? Então Jesus ele começa falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Entendeu? Então ali ele está falando do quê? Que ele vai ter que ir para preparar uma morada para cada um de nós no céu. Só que ele diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Pega que isso aqui é muito forte. Para que fique conosco sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo pode receber? Então, vamos lá. Porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará entre vós. E ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus ele fala assim, eu não vou enviar o Consolador, eu vou enviar o outro Consolador. Quer dizer, ele vai me substituir, ele vai estar aqui na minha ausência. Enquanto eu não estiver em carne aqui, quem vai estar vai ser o Espírito Santo. Entendeu? E o que é o Consolador? Consolador não é apenas aquele que consola, que faz assim, vem cá, chora aqui. Não é isso apenas. O Consolador, ele está se referindo muito mais ao ajudador, aquele que vai estar ao seu lado, aquele que vai estar contigo em todos os momentos. Você entendeu? É uma promessa que Jesus fala assim, eu vou rogar ao Pai para que vos envie outro Consolador. Quer dizer, Ele vai fazer
o que eu faço dentro de vós. Forte isso demais, não é? Como é forte. Até a gente entender que ele antes estava presente, mas agora ele está dentro. Ele estava querendo dizer assim: olha, eu estava presente na terra, passeando, consolando e ajudando os que queriam, mas quando eu for, o Consolador permanecerá em vocês. Então a gente tem forte isso. Por quê? Dá até um funiquito, né? Jesus, quando ele estava em carne, ele tinha uma limitação de não conseguir estar presente em todos os lugares, porque ele estava mas só que quando o Espírito Santo vem, começa-se a operar a onipresença de Deus. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você começa a entender como isso é poderoso? Quem ele é, como ele é. Aí entra a acessibilidade dele para as pessoas, dele ser tão presente ao ponto de você clamar e ele estar com você. Quando Lázaro morreu, tinha que chamar Jesus. Jesus não conseguia estar no mesmo lugar, mas quando o Espírito Santo ficou disponível depois da morte dele, aí sim, qualquer um que invocá-lo e o chamar vai receber poder, vai receber presença, vai receber consolo, vai ter palavra presente. Não há como não sentir o Espírito Santo se você pedir para que ele entre na tua vida. Amém? Você está entendendo quem ele é? Ele é o próprio Deus. Então, entenda uma coisa. Por isso a preocupação dos apóstolos. Vocês precisam ter o próprio Deus habitando dentro de vocês. Então a preocupação da igreja em si não é apenas você ter uma pessoa que às vezes só passe pelas águas, ou só que frequente a igreja sentado. Mas a igreja, na verdade, ela tem que ir além disso, ela tem que ser mais do que isso. Ela tem que ser preocupada em oferecer uma experiência sobrenatural com o próprio Deus. Você está entendendo? Que não adianta, presta atenção, todos vocês que estão aqui dentro. Se você está aqui dentro hoje, mas você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, isso tem que ser uma das prioridades da sua vida. Somente aí algo vai começar a acontecer diferente em você. Até que você tenha essa experiência, na verdade, você vai ser uma pessoa simpatizante, que pode até gostar de um ambiente, mas você vai ser que nem Jó foi um dia. Olha, eu conhecia de ouvir falar, mas eu não tenho experiência. Então, essa é a diferença. É importante que nós venhamos a entender. Eu preciso ter uma experiência real com o Espírito Santo. Agora entra outra pergunta, né? Como que eu recebo? Como que eu tenho? Como que eu posso? Pastor, eu entendi que é importante, eu entendi quem é o Espírito Santo. Agora, como eu posso ter? Primeira coisa, leia aí para nós, João, capítulo 1, versículo 12. Se você estiver rápido no gatilho, você pode ir abrindo. Agora, 1,12 diz assim: contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. Então presta atenção, qual que é o primeiro passo para mim ter o Espírito Santo? Eu preciso querer Jesus. É impossível você ter o Espírito Santo se você não quiser Jesus. Eu quero tudo isso que o Espírito Santo tem, mas eu não estou a fim de entregar minha vida para Jesus. Então peraí. Você sabe por que você não vai ter o Espírito Santo? E aqui é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Vocês prestaram atenção no versículo anterior que nós lemos? Que diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Fala para essa pessoa do seu lado assim, ó: o mundo não pode receber. Em Tiago diz assim, que aquele que ama o mundo, presta atenção nisso, constitui-se inimigo de Deus. Você entendeu? Então, se eu amo o mundo e tudo que existe no mundo, eu me torno inimigo de Deus. Então, se o teu coração ele se alegra por todas as coisas que no mundo existe, não tem como você receber o Espírito Santo verdadeiramente. Por isso que nós vemos muito, às vezes, um barulho que não gera resultado nenhum. Nós vemos lágrimas que às vezes não é arrependimento. A gente vê muito o auê, mas que não tem fruto nenhum. Por quê? A primeira coisa, eu posso estar num ambiente. Gente, é contagiante ou não é o louvor? É ou não é? É contagiante. Eu posso estar no louvor, aquela atmosfera, aquela pegada, né? A igreja cantando e o negócio acontecendo, é ou não é? Eu posso estar. E eu me senti bem com isso, porque eu estou cantando algo que é bom. Mas, se dentro de mim existe amor pelas coisas do mundo, eu não tenho o Espírito Santo, eu apenas tive uma sensação boa. Entendeu a diferença? Porque eu posso pegar trejeitos, linguajar, eu posso aprender, se você conviver muito. Essa semana meu gerente estava trabalhando comigo. Oi? Ainda bem que essa daqui está firme, porque da outra vez caiu. Quietinha na banqueta, que eu falei assim, vai deixar a banqueta cair hoje não. Meu gerente estava trabalhando comigo essa semana e eu estava comentando com ele porque em Araraquara agora tirou as máscaras também, né? E aí eu cheguei num comércio, aí o pessoal estava zoando por causa do meu bigode. Eu fiquei tanto tempo atendendo de máscara e teve gente que não sabia nem que eu estava de bigode. Aí eu contei o fato da moça lá em Barretos, que achou que o meu bigode era uma aranha. Só que eu tava falando sobre sotaque, né? Eu falei assim, nossa, o pessoal de Barretos parece que é mineiro, né? Eles falam arrastado parecendo mineiro, parecendo uma aranha, ela falou, né? Aí o meu gerente virou para mim e falou assim, não sei o que você está falando. Você fala Ibitinga, Taquaritinga, Porta. Eu falei, olha que coisa. E quando eu vim para Matão, eu zoava os matonenses. E agora eu estou falando e nem percebo. Porque nós podemos estar no ambiente, conviver no ambiente, pegar as características de um ambiente, entendeu? Apenas por conviver. Mas o Espírito Santo, você não pega ele por estar no ambiente. O Espírito Santo, você só consegue ele se houver uma renúncia. Se a gente começar a se esvaziar de si, quando a gente começa de verdade deixar aquilo que está em nós morrer, e enquanto a gente não deixa muitas questões, ele não consegue ter liberdade de atuar e liberdade de entrar e fazer da forma que ele quer, porque a gente às vezes está muito cheio de si, né? E ele não consegue encontrar espaço. Por quê? Para e pensa, gente. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Deus fala isso, sede santo porque eu sou santo. Agora você acha, sabendo quem é o Espírito Santo, você acha que ele vai
estar em um lugar que é um templo onde vive de uma forma que ele odeia? Sim ou não? Não. Não tem como. Se ele fala assim, se você ama as coisas do mundo, você constitui-se inimigo, quer dizer, o inimigo é opositor. Como se ele dissesse assim, você está no outro time, você não está no meu time. Você está do outro lado, você não está no meu. Então como que você quer uma coisa minha se você está no outro time? Quem está entendendo? Então isso é importante a gente saber. Porque às vezes a gente fala assim, pastor, mas eu não recebi o Espírito Santo ainda. Eu não tive uma experiência com o Espírito Santo. Você sabe o que é importante? Nós olharmos para dentro de si e sondar o nosso coração, falar assim, espera aí, estou entendendo tudo. Porque quando não restar mais nada de nós, é um sinal que nós estamos prontos para Ele. Pegou essa ou não? Quando não restar mais nada de você, quando você fala assim, ó, o que importa na minha vida é o Senhor, e você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, isso é um sinal que você está prontinho para receber o Espírito Santo. Agora, se você tem coisas assim, mas não sei lá, eu amo tanto isso aqui. Aí entra aquela passagem, né, que fala, o mundo ama as coisas do mundo, mas o Espírito ama as coisas do Espírito. Por isso que eu acho que é uma exigência do Espírito para conseguir permanecer em nós, quando a gente consegue abandonar algumas coisas para que Ele possa entrar também, né? Porque se a gente continua na dependência da aprovação do mundo, do que o mundo exige, do que ele pede para que você seja, do que o mundo, ele fica o tempo todo, né, pedindo para o ser humano, olha, seja assim, faça assim, haja assim, assim é quem tem sucesso, assim é quem tem vitória, assim é quem é liderado, assim é quem governa. O mundo dita de uma forma, o Espírito Santo ele dita de outra forma. Aquilo que o mundo rejeita, Deus ele pega e constrói. Então por isso que a gente vê a diferença do mundo e do Espírito, daquilo que ele pede para a gente fazer separação. Quanto mais cheio do mundo, menos vontade a gente tem de ter o Espírito, mas quanto mais próximo do Espírito, mais vontade de buscá-lo nós vamos ter. Agora vamos lá, quero que vocês me ajudem, para a gente ser mais claro possível. Quando você pensa em mundo, o que vem na sua cabeça? Qual que é o seu entendimento? Vamos lá, quero ouvir um de cada lado aqui, vai, os que for mais rápido. Bebidas, festas, o que mais? Me ajuda aí. Coisas materiais, tipo o quê? Carro, casa? Vamos lá, me ajuda aí, gente. Dinheiro, o que mais? Desavença. É importante a gente entender isso, porque às vezes, quando fala mundo, isso é muito amplo. Entendeu? E cada um pode ter um entendimento do que é o mundo. Vamos lá, me ajuda aí. Ó, esse miolo aqui está participativo. Ó. Desejos. Desejos o quê? Carnais. O que mais? Inveja, vício, prostituição, adultérios. O que mais? Ambições. Vamos lá, é importante, ó, para a gente, fala aí, solta aí na massa. Gente, ó, por exemplo,
quando a Bíblia fala as coisas do mundo, por exemplo, o carro, o dinheiro, essas coisas, não é o problema. Porque o problema é quando isso nos controla. O dinheiro, ele não é um bom senhor, mas ele é bom servo. Entendeu? É a mesma coisa. Se uma mulher uma vez chegou num pregador que eu admiro muito, o Mike Murdock, falou assim para ele: eu acho que dinheiro é coisa impura, não se devia nem falar na igreja. E ele virou para ela e falou assim: mas qual que é a tua dor? Eu gostaria tanto de ajudar as crianças que passam fome no Haiti. E falou assim: então por que você não ajuda? Aí ela ficou quieta, baixou a cabeça e falou: porque eu não tenho dinheiro. Entendeu? Então o dinheiro, ele não é um bom senhor, é um bom servo. Um dinheiro na nossa mão, imagina uma coisa, quanto de vidas a gente não ia alcançar mais por internet, qualidade de transmissão e tantas outras coisas, outdoor, um monte de ideia que a gente tem. Poderíamos potencializar demais a obra de Deus. Então, não seria carro, dinheiro, coisas assim. Mas aqui as coisas do mundo, por exemplo, desejos carnais, desejo pelas coisas que o mundo me oferece, que nem festas, baladas, bebidas, mulheres, homens, aquilo que o mundo te oferece como num prato de bandeja, entendeu? Então essas coisas que o mundo prepara para você, que muitas vezes a gente tem um coração. Por exemplo, futebol tem problema? Não, futebol é um esporte. Mas coloca o futebol na frente de Deus, ele se tornou um problema. Então, aquilo que a gente ama mais do que o Senhor, aquilo que o mundo oferece, a gente abraça. Então, tudo que a gente ama, a gente quer mais, isso se torna um problemaço para nós. Então, é importante nós estarmos dispostos ao quê? Eu abrir mão. Eu não quero nada que o mundo me ofereça. Por exemplo, no mundo é normal trair, adulterar, relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, é normal. Mas só que a palavra não me orienta assim. A palavra me orienta: homem, seja marido de uma só mulher, de uma só esposa. Mulher, seja fiel ao seu marido, respeite seu marido. Então quer dizer, é o que a Bíblia ensina. Mas eu gosto dessas coisas. Por exemplo, pornografia é normal no mundo. Olha aqui, né? Mas só que isso leva a impureza para dentro do seu casamento, para dentro da sua casa, para a sua vida, né? Então é muito complicado, muita coisa. Você amar o que é do mundo te constitui-se inimigo de Deus. Às vezes o teu coração está tão cheio disso. Por exemplo, o jovem, ele vem para a igreja e está louco para dar umas pegadas, né? Eu quero pegar aquela menina, eu quero ficar com aquele. Ou a menina está com o funiquito, quer dar uma ficada aqui, quer dar uma ficada lá, quer dar uma... Presta atenção, teu coração está tão cheio disso, como que o Espírito Santo consegue entrar? Por exemplo, coisa que é do mundo. A menina, vou andar com sainha, vou andar com decote. O mundo ama isso, entendeu? Mas agora, isso é um comportamento que vai de encontro com você? Pastor, mas eu não consigo abrir mão disso, porque isso te domina. Você está entendendo? A Bíblia diz que tudo que é aquilo que a gente é vencido, a gente se torna escravo. Se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Tem muita coisa que não tem problema, mas nós damos tanto valor àquilo que aquilo nos domina. E agora, por exemplo, como que o Espírito Santo te enche? Como que ele te reveste? Não tem como, porque você já está cheio de outras coisas. Por isso que é importante o quê? Pode falar um pouquinho agora, porque eu falei demais.
Pode ir pro próximo? Pro próximo. Então a gente já viu aqui esvaziar. E o próximo é aprender a pedir, né? A gente precisa começar a pedir. Você já viu que quando a gente anseia ou a gente deseja alguma coisa, a gente começa a pedir? Ah, eu quero essa roupa, eu quero aquele sapato, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero aquilo. Ah, mulherada, isso é com a mulherada mesmo, né? Pedir é com as mulheres. Como eu ouvi outro dia, a gente é boa dos dois lados. Gastar. Qualquer outro lá, me ensina aí, para mim me vacinar. Na de ganhar, a gente gasta também. Mas enfim, vamos lá, não vamos falar nossas táticas não, né? Mas a gente tem que aprender É isso que vocês fazem no culto só de mulher, então? É isso que a gente faz no culto de mulher. O Mateus está de prova. Ele não te contou ainda. Você está ensinando tática? Por isso que as mulheres chegam, ah, cadê o cartão, bem? Mentira. Cai fogo aqui, né? De culto de mulher cai fogo. Mas a gente precisa de verdade aprender essa comunicação. Da mesma forma que a gente se comunica com pessoas, a gente pede coisas, a gente precisa entender que com o Espírito Santo a gente precisa ter comunicação, a gente precisa aprender a pedir, a gente precisa ter essa vontade de falar: eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito. A gente é muito bom e perito em pedir coisas, gente, mas a gente precisa, não precisa pegar, não? Não dá pra me enxergar aqui, eu tô com a vista boa ainda. Agora eu vou pegar, né? Porque senão eu vou passar vergonha. E a gente precisa começar o quê? De verdade, a ter essa sede de pedir aquilo que é do Espírito. Aprender, sabe? Da mesma forma que você aprende a virar um apidoncho dentro de casa, a pedir algumas coisas, comece a pedir para o Espírito Santo, sabe? Tem muitas coisas que o Espírito Santo ele está disponível para fornecer para as pessoas, e às vezes a gente não tem coragem de falar para Ele aquilo que a gente quer. Então peça coisas também do Espírito, que Ele te dará coisas também do Espírito. Um segredo para você receber Espírito Santo é falar: eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu anseio o Espírito Santo na minha vida. Gente, eu não sei qual é o lugar, mas vai para o teu canto, seja o seu quarto, seja a sua sala, seja o ambiente do teu escritório. Daqui a pouco. Mas peça, quando você chegar naquele lugar, não queira outra coisa. Os 3 primeiros minutos de conexão não é tão fácil, mas depois de um momento que você já estiver ali, você começa a falar e Ele vem. Então é pedir, é aprender a falar. Da mesma forma que a gente tem essa facilidade de falar com as pessoas, de trocar palavras, peça da maneira certa, fala com Ele também, troca a palavra. Não é ficar, oh, poderoso, glorioso, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso. A gente sabe que Ele é tudo isso, mas Ele também é uma pessoa da Trindade, onde você fala e Ele responde. Então pede, né? Lucas 11, do 9 ao 13 diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer um que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se-vos-á. E qual pai de entre vós, que se o filho pedir pão dará uma pedra? Ou também se pedir peixe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, àquele que os pedirem. Esse contexto aqui, ele não está falando de pedir. Às vezes a gente compreende errado, né? O contexto não está falando de pedir bênção. Ah, eu vou pedir. Não. Ele está falando sobre o Espírito Santo. Está falando assim, ó: se um pai que é mau, ele não dá coisa ruim para os seus filhos, quem dirá você se abrir a sua boca e pedir o Espírito Santo? Então, daqui a pouquinho, na hora da oração, você pode abrir sua boca e falar: Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu desejo. É tão real como um exemplo tão claro que a gente faz isso quase todos os dias. Você vai na casa de uma pessoa, quando você chega no portão da pessoa, o que você fala?
o nome da pessoa. Você não fica lá? Ô Késia! Grita lá no portão. Ô Késia! Você vai pedir, chamar. A pessoa vai sair. Vai lá na casa da pastora. Você vai chamar. Vai sair, irmão. Vai demorar, mas vai sair. E com o Espírito Santo você tem que ter essa insistência. Não desista. Chama. Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, né? Pede. Esteja ali, insista por algo que você quer, né? Tem a outra parábola, né, do amigo insistente, que ele insiste pelaquilo. Insista por ter aquilo que é do Espírito também, né? Então exemplos práticos para a gente poder compreender também o que a palavra de Deus traz para nós. Mesma coisa, mandou mensagem para o pastor no WhatsApp, não respondeu? Monta os 3 pontinhos, interrogação. Insista, persista. Só os entendedores entenderão. Por que eu preciso do Espírito Santo? Olha só, Romanos 8:11 diz assim. Gente, isso aqui é muito forte. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, pode falar. Eu vi que você respirou. Não, eu não falo nada. Não? Respirou de amor, olhou para mim e suspirou. Aqui a Bíblia diz que o Espírito, ele dá vida, ele traz vida para uma pessoa. Quero te falar de experiência com Deus. O Espírito Santo, ele tem um poder de trazer vida para o seu interior, de acender uma chama, de te dar uma luz, de fazer algo diferente em você. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: não apagueis o Espírito. Uma pessoa que ela se esfria e o Espírito Santo apaga a chama. Se você já teve a experiência de esfriar, você sabe do que eu estou falando. Parece que a vida fica mais sonsa, ela perde a graça, porque você viveu uma vida aquecida no Espírito, você viveu uma vida que tinha sentido, você viveu uma vida diferente. Só que se o Espírito apagou, parece que as coisas ficam sem graça. Alguém aqui já teve essa experiência de esfriar? Levanta a mão. É isso ou não é? Aquele fogo que você sentia, parece que você perdeu a graça. Parece que o culto que antes tinha graça não tem mais graça. Parece que orar antes uma coisa que você tinha prazer, hoje já não tem mais prazer. As escrituras, você não tem sentido procurar ela. Mas o Espírito Santo, o que ele faz? Ele traz vida, ele aviva os corações, ele aquece o coração da pessoa. É uma experiência sobrenatural, é diferente. Então por isso que nós devemos pedir. Quando você tiver essa experiência, algo vai acontecer em você. Às vezes quando a vida está meio sonsa, meio sem graça, dá uma vigiada, se de repente você não está esfriando, ou esfriou. Mas quando a gente está com o Espírito Santo queimando, é diferente, a gente tem vida, tudo muda. E agora, para a gente finalizar, o que ele faz em nós? Primeira coisa, leia aí, amor. 1 Coríntios 2. Mas Deus nos revela pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, me perdi. Assim também.
Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gente, é poderoso demais, porque o que o Espírito Santo faz em nós? Nos traz entendimento de quem é Deus. É o que a Bíblia diz. Nós começamos a entender Deus, nós começamos a entender quem Deus é, porque Ele começa a se revelar em nós. Então é muito interessante isso. Quando você tem o Espírito Santo, você vai ler a Bíblia, por exemplo. Tem pessoas que já pegaram a Bíblia para ler e falam assim: eu não entendo nada. A Bíblia, ela fica até sem sentido, né? Normalmente quando a gente está lendo a Bíblia e a gente não tem ainda o Espírito Santo, a gente não consegue que Ele atua na nossa vida dessa forma, trazendo clareza à Escritura, né? Trazendo aquele discernimento, aquela revelação de uma palavra. Às vezes eu lembro de inúmeras vezes que eu li a Bíblia no meu começo da conversão e eu falava assim: poxa, todo mundo fala que a palavra é tão uau, que a palavra é tão assim, que traz tantas coisas para nós, mas eu lia ela para mim e ela não tinha um sentido. Mas quando você começa a receber aquilo que o Espírito te dá, você começa a ter discernimento, e discernimento é você ler, compreender e aquilo entrar dentro de você de verdade, aquilo ser, como ele diz, né? A palavra de Deus é um manancial de águas vivas. A gente começa a entender por que há tanta vida nessas palavras, amém? Eu lembro também no começo da minha conversão, uma das primeiras passagens que, lendo com uma experiência do Espírito Santo, nossa gente, eu me derramei em lágrimas, mas eu chorava, Ezequiel 37, falando do vale de ossos secos, e eu comecei a ler, né, e ainda, eu acho que eu tinha uns 3, 4 meses de igreja, e estava com meu coração entregue a Jesus, e eu lendo aquela passagem, na hora que eu via, né, os ossos secos, e Deus falando para o profeta, né, dá ordem para eles, para que eles vivam, e os ossos secos começam a voltar à vida. Nossa, eu lendo aquilo, eu comecei a chorar, porque eu comecei a me ver naquela passagem, alguém que não tinha vida, alguém que estava seco, alguém que estava sem esperança, e de repente o Espírito começa a entrar na minha vida, começa a fazer sentido em tudo, e eu lembro que eu chorei lendo as Escrituras. Eu lembro que foi uma das primeiras experiências que eu tive com a Escritura, com a revelação do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, ele nos dá entendimento de tudo. Quando você está sentado aí, e você tem o Espírito Santo, às vezes, você está aí parado, assim, ouvindo, o Espírito Santo está tratando, Ele está falando, Ele está moldando a sua vida. Mas agora, quando você não tem entendimento do Espírito Santo, parece que você não entende nada, não compreendeu nada, aquilo não tem muito sentido para você. Então, olha só que coisa interessante. Outra coisa que Ele faz em nós é gerar frutos. Alguém que recebe o Espírito Santo, por isso, uma coisa, o batismo com o Espírito Santo, ele não vem acompanhado só em falar em línguas. Ah, falei em línguas, porque falar em línguas, eu já vi até pessoas endemoniadas falando. Então isso não é um único sinal. Receber o Espírito Santo, ele acompanha também frutos, os frutos do Espírito: amor, longanimidade. Às vezes você era uma pessoa estourada, que chuta o pau da barraca, quebra tudo. O Espírito Santo entra na tua vida, você começa a se tornar uma pessoa longânima, paciente, amorosa. Nasce um amor em você que você não tinha. Você olha para a pessoa e você passa a ter compaixão da pessoa. Você começa a olhar diferente. Então, as coisas começam a mudar em você, porque começa a gerar fruto, domínio próprio. Você está diante do pecado, você fala assim: não vou. Por quê?
você tem o Espírito Santo. Não é por você, porque por você sempre foi. Por você sempre errou, entendeu? De repente a tua fraqueza era um copo de bebida, era uma droga, era alguma coisa, e por você sempre foi. Mas quando o Espírito Santo entrou na tua vida, o que aconteceu? Você fala assim: não vou, porque você tem domínio próprio. Então acontece muita coisa, sabe? Respeito, fidelidade. A Bíblia diz que os frutos, eles são gerados em quem recebe o Espírito Santo. Às vezes se está faltando o fruto, é porque talvez ainda falta o Espírito Santo. Eu não consigo entender, sabe? Eu tenho o Espírito de Deus, mas você não teve um caráter transformado. Não tem lógica nisso. Porque é impossível. Para pensar, você tem uma experiência com o próprio Deus e você continua o mesmo? Quem está entendendo? Se você tem uma experiência com o Espírito Santo, gente, alguma coisa tem que acontecer na tua vida. Porque se você não... Gente, isso me entrava em parafuso. Eu lembro no começo da minha conversão, tinha umas 2, 3 que ia para a igreja. Você não era da igreja ainda. Acho que você não chegou a conhecer. Ia, e pá! Tinha um mover na igreja. Aí, outro dia passando no meio da quebrada lá, que era caminho da minha casa, né? Eu ia a pé. Aí, e o pagodinho. Eu falei: oh meu Deus. Eu meio sem entender nada. Aí outro dia eu passo, presenciei um quebra-pau dela que estava pegando o namorado da outra nas escondidas. Mas de novo, eu tenho acabado de ver ela na igreja. Eu não tinha muito entendimento, mas na minha cabeça eu falei assim: isso não é coerente. Mas depois a gente vai estudar a palavra, a gente começa a entender. Aquilo não tinha nada de Deus. É impossível você ter contato com o próprio Deus e a tua vida continuar do mesmo jeito. É impossível. Você entendeu? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, presta atenção. O Espírito Santo, ele vai gerar fruto em você. Na hora que você for tocado pelo Espírito Santo, às vezes você era um cara agressivo, um cara estourado. Você vai ver que vai ser diferente. Vai vir uma mansidão no teu coração. Às vezes nem eu me conheço. Glória a Deus. Porque né? Mas agora, dor de verdade. Ainda mais agora que eu sou um mestre das artes marciais. Gente, 6 horas por mim. Mestre Shaolin. Gente, aumenta a intensidade que eu preciso agora ficar forte. Gente, entenda isso. Se você falar, é simples, é muito fácil ver quem tem o Espírito Santo. Pergunta para a pessoa que mora com ela. Entendeu? Ali é a verdade. Ali você vai ver quem é de Deus mesmo. Porque tem gente que dentro de casa bate o dedo, ponte que partiu, filho da fruta, né? Tua mãe não é homem. A boca suja que dá medo.
Ah, e tem outra. Você quer ver quem é crente mesmo? Põe no futebol. Põe no futebol que você vai ver. Ali você avalia quem é crente mesmo. Porque ali você só expressa que você é de verdade, né? Na hora que te cutuca, aí você mostra. Então eu tô levando uns daqui da igreja para o futebol, para mim ver quem está convertido mesmo. Deixa eu ver. Para ver se tem o fruto do Espírito. Entendeu? E para a gente finalizar, para a gente orar. O Espírito Santo, ele faz algo. Quando ele é derramado, quando ele enche uma pessoa, ele capacita essa pessoa para a sua missão, para cumprimento da sua missão. O Espírito Santo, ele vem para capacitar uma pessoa para uma missão. Então, por exemplo, eu recebi, agora, pega essa, gente. Eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Para quê? Só barulho? Só para falar que tá cheio? Só para mostrar, para que na igreja as pessoas vejam, olha, porque às vezes as pessoas medem, né? Nossa, aquela lata num tremelique, tá. E isso só sem tudo que diz aqui, não tem porquê. Eu recebi algo? Só para ser cheio? Não. Uma missão. Eu preciso cumprir uma missão. Gente, é impossível você receber algo de Deus, uma capacitação, para ficar só em você. Presta atenção. Quem um dia já recebeu algo da parte de Deus vai entender o que eu estou falando. Quando você recebe uma unção, um derramar, vem uma missão junto. Tem gente para resgatar, tem gente para cuidar, tem obra para fazer. Porque a unção gera isso. Deus nunca vai dar unção para você se exibir. Deus vai dar unção para que almas sejam alcançadas. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente entender. A unção, ela vem para capacitar uma missão. Então, o derramar do Espírito Santo, ele vem para isso. Agora, só para te gerar um bem-estar, ele te daria dinheiro para você ir para a praia. Entendeu? Você vai ficar num bem-estar. Tem uma amiga nossa que estava estressada, pressão alta, passando mal, mas pôs o pé na praia, acabou a pressão alta, não teve um dia. Nós até brincou com ela, né? Falou assim, olha. Por quê? Porque a praia faz isso. Você vai dar um rolê, te gera um bem-estar. Mas a unção do Espírito Santo não é para te gerar um bem-estar, é para te capacitar para algo. Entendeu? Então, é isso que o Espírito Santo provoca na gente. Amém, gente? Agora é muito importante, a gente está para orar já. Que é importante, tem muita gente nova aqui na igreja chegando. E às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, pastor, mas não entendo muito, a pessoa está ali orando num negócio que eu nunca ouvi. O que é isso? É uma experiência de orar em línguas, novas línguas que o Espírito Santo dá para essa pessoa. Então não se assuste com isso. Isso acontece com quem abre o coração e dá liberdade. Entendeu? Então é muito importante você se abrir, deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar fluir dentro de você. Peça ao Espírito Santo, que Ele pode te tocar de uma maneira sobrenatural, Ele pode te encher de uma maneira tremenda e poderosa, tá? Então, grave tudo isso que foi ministrado, se for preciso assista de novo, vai estar no YouTube depois, assista quantas vezes for preciso, mas entenda, compreenda, absorva e busque a Deus, que nem a pastora leu, né? Busque até encontrá-lo.